A China, ela é avançadíssima na parte científica, né? 1950. Expectativa de vida do cidadão chinês, 35 anos. Nação mais pobre do mundo, China. 1950 tá ali, jovens. Os pais de alguns de vocês eram vivos, os avós de todos vocês eram vivos. De onde veio este avanço? Como este avanço foi capitaneado? Quem capitaneou este avanço? Né? Fica difícil falar que foram alienígenas, né? Fica difícil falar que foram alienígenas, né? Então olha só, cara, que né, é Tebilu e sua gangue. É Tebilu, Chupacu de Goianinha e sua gangue, né? Então do que nós estamos falando aqui, gente? Nós estamos falando que uma nação soberana consegue desenvolver isso. Nós estamos falando, gente, que enquanto Yuri Gagarin estava apontando para baixo e falando Boganiet, os americanos estavam dando cabeçada um no outro para tentar descobrir o cálculo do ponto de reentrada. Lembrando que a Rússia sai da Segunda Guerra Mundial com a parte gigantesca da sua população morta, com boa parte do país destruído, e que em 1920 você ainda estava combatendo servidão de gleba, tá? Nós estamos falando de um país que sai em 4 décadas de servidão de gleba para exploração espacial. O que tem em comum aí nos dois? Da onde que vem isso? Isso aí tem uma origem histórica também em cima disso. Nossa, mas levantou a bola gostoso pra você agora, hein, Elias? Que isso, hein? Obrigado, Sacani. Você sabe que, se eu não me engano, é na China ou na Coreia que o primeiro telescópio foi instalado na história, né? Eu acho que é Coreia que foi o primeiro... Não sei. Cara, o Oriente, ele como foi um local onde... Vamos pegar aqui... O Marx, ele fala no momento do que ele escreve do Capital, de trabalho necessário e excedente em diferentes pontos do globo, né? Então, em lugares como a China, em que existe vales férteis, muita água, muita terra, o trabalho necessário para o excedente, ele é muito menor do que em outras regiões do globo, aonde requer muito menos esforço, né? Vamos dizer exatamente isso. E também, a partir disso, também Obrigado por traduzir de marxiano para humano, né, cara? Eu adorei o Sacani sendo didático aqui. É daí que surge, por exemplo, na China, essas filosofias tolerantes e civilizatórias como o confucionismo, o taoísmo, né? Que não quer saber de guerra. Vai ver que os chineses não querem saber de guerra. Assim, os chineses eles só foram imperialistas quando foram governados por dinastia estrangeira, que foi mongol, mas o chinês em si ele quer saber de fazer paz, quer saber de fazer dinheiro. Enquanto que os Estados Unidos é onde que as noções de destino manifesto, que nasce, Nova Canaã, que nasce no Mediterrâneo Oriental, a partir de um lugar em que as relações de ser humano e natureza são difíceis, né? Uma grande expressão dos Estados Unidos esse tipo de ideologia reacionária, né? Então, acho que esse amor pela ciência na China, vamos dizer assim, é fruto desse trabalho necessário, né? Entendi. Sabe? Que as pessoas trabalham menos do que o normal, e também elas Não é só isso, né? É como que essa visão vai ser encarnada. Aqui eu vou puxar a brasa para minha sardinha e vou lembrar de vocês um caso que eu já contei 7 milhões de vezes, né? Na Suméria, quando se desenvolve mais a ciência da irrigação, tá? A engenharia hidráulica, se tem uma revolução na colheita, tá? Vamos pensar o seguinte aqui, né? O que significa Mesopotâmia? Mesopotamo, entre rios. Você tem 2 rios, você tem o Tigre, você tem o Eufrates.
Entre o Tigre e o Eufrates, o que você tem? Você tem algumas planícies que são planícies de alagamento, planícies de aluvião. Então o rio sobe e aquilo entra, tá? Estes locais onde o rio sobe e a água entra, tá? Eles já são naturalmente mais férteis. São solos que são férteis porque eles vão ter acesso a tudo isso que a água vai trazer, tá? Só que o que acontece? O pessoal da Mesopotâmia pensa o seguinte: aonde a água está entrando, as plantações estão indo muito bem. E se a água entrasse em outros lugares? O que aconteceria? E aí eles começam a rerotear os rios, abrir vala, abrir canal, fazer aquedutos, de forma que eles consigam criar sistemas de irrigação. Com esses sistemas de irrigação, eles começam a colher mais. A partir do momento que eles colhem mais, qual que é a atitude que eles tomam? A atitude que eles tomam é dividir o calendário em 2, uma vez que a produção mais do que dobrou, e trabalhar a metade. Então vai ter 2 vezes festas, 2 vezes encontros religiosos, 2 vezes passagem de ano, e eles vão trabalhar a metade. Por quê? Porque eles conseguiram desenvolver a tecnologia deles de forma que eles mantenham uma qualidade de vida material básica, necessária, um mínimo de sobrevivência ali, e possam investir naquilo que eles consideram qualidade de vida de verdade, que é a relação social. Tá? Isso é uma cosmovisão. Isso é uma Weltanschauung, para usar o termo alemão. Tá? E o que a gente aprende com isso? Que outras cosmovisões são possíveis e que, mais do que isso, boa parte das cosmovisões não são só possíveis, são muito melhores do que as que a gente recebeu do colonialismo, do euroimperialismo, do imperialismo, do neocolonialismo. Essas cosmovisões são muitas vezes melhores. Melhores. Entende isso, cara? Entende isso? Da exata mesma forma, os chineses são uma civilização que floresce num lugar mesopotâmico. Yangtze e Amarelo. Você tem 2 grandes rios com essas facilidades que eles vão ensejar, né? E aí, a partir daí, o que os caras pensam? A vida não é só bater enxada, cara. A vida não é só bater enxada. Tem muito mais na vida do que isso. E tem algo que é muito mais importante do que isso. E isso tudo passa pelo quê? Pela noção deles de ser um povo. Um povo. 56 etnias. Um povo. Entende? Então, quando o Mao estava trabalhando o combate ao chauvinismo Han, também estava se preparando toda essa caminhada, gente. Quando se levanta a bandeira de saneamento básico, a privada em cada casa, depois de 50 anos, vira um foguete no espaço. Eu sei que é muito louco a gente pensar essa relação, parece muito exagerado, mas não é. Essas são coisas concatenadas, planejadas, projetadas para que a nação possa voltar a se desenvolver e, em se desenvolvendo, ela foque naquilo que é o principal. Qual que é o principal? Uma sociedade moderadamente próspera. Todo mundo acima da linha de pobreza. Tirar 800 milhões de pessoas da linha de pobreza. Esse é o principal. Por incrível que pareça, o taikonauta é o acessório, mas o taikonauta também constrói o principal. Como o combate ao chauvinismo constrói o principal. As coisas são dialéticas, gente. As coisas são correlacionadas. Isso faz parte de um projeto. Tem que respeitar o projeto.